Olá, tudo bem, pessoal? Vamos começar então mais uma aula aí, a aula 18. Essa aula 18 o tema são as leis da ótica geométrica, então os princípios da ótica geométrica. Então nós vamos conversar sobre três leis, né? E dessas três, uma é muito importante para o nosso estudo aí. Eu deixei ela por último, tá? A gente costuma dizer que é a primeira lei, o primeiro princípio, mas eu deixei por último para mostrar um exemplo para vocês aqui, que é o que a gente vai estar trabalhando, né, nos nossos exercícios, tá bom? Então vamos conhecer as duas primeiras aí que são bem simples. Olha lá. O primeiro princípio aí que eu estou mostrando para vocês, o princípio da independência dos raios luminosos. Quando a gente tenta fazer esse experimento aqui com, por exemplo, dois esguichos de água, né? Tenta jogar água assim, pessoal. Olha, pega um esguicho aqui, ó. Imagina que isso aqui é um esguicho, ele está jorrando água aqui assim. Aí eu tento fazer a mesma coisa aqui com outro esguicho, ó. Esse outro esguicho joga água assim, mas a hora que bate aqui vai voar água para todo lado assim, né? Vai espirrar água para todo lado aqui. A gente diz que um esguicho aqui, né, um feixe de água aqui vai atrapalhar o outro, né? Vai acontecer interferências aqui, né? Mas quando a gente faz isso com duas lanternas, por exemplo, a gente percebe que apesar de acontecer alguns padrões que a gente poderia até perceber quando as cores, né, quando são coloridas, a gente percebe alguns padrões aqui de mudança nas cores, tá vendo? A gente chama de padrão de interferência. Aqui está uma mesma cor, né? A gente até poderia perceber algum tipo de interferência no momento, né, que está acontecendo ali o cruzamento, só que depois que passa, né, então, olha aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, a luz vinha se movimentando aqui, aqui acontece alguma interferência, mas daí ela passa e volta a ser do jeitinho que era antes aqui. Tá? Então ela veio, cruzou e passou reto, como se não tivesse acontecido nada. A mesma coisa é esse daqui, ó, tá vendo? Essa lanterna, ela vem, a luz vem aqui se propagando, aqui acontece uma interferência, mas daí ela passa como se não tivesse acontecido nada também. Tá vendo? Isso daqui é uma característica ondumatória, nós vamos ver na parte de ondas depois, que outras ondas eletromagnéticas também fazem isso daqui, né? Na primeira aula nós conversamos bastante, né, sobre essa coisa da luz se comportar de forma dual, né, às vezes como onda, às vezes como partícula. Essa característica aqui é ondulatória, tá, pessoal? Então, ó, o princípio da independência dos raios luminosos, ele afirma isso, tá? Que a luz pode cruzar, que não vai mudar a direção dela, tá vendo? Ela continua se propagando normalmente. Isso vai acontecer em alguns exercícios que nós vamos fazer de espelhos, de lentes, né, onde a luz vai passar por isso, vai refletir em espelhos ou vai passar por lentes e vai acabar cruzando o raio luminoso. E a gente vai cruzar os raios luminosos e sem problema nenhum, porque a gente sabe que depois da hora da interferência ali, ele passa sem sofrer desvio, sem nenhum problema. Bom, esse primeiro princípio é bem simples, é só para a gente poder utilizar mesmo nos nossos desenhos. O segundo princípio que eu queria mostrar, chamado princípio da reversibilidade dos raios luminosos, né? Ele explica, por exemplo, o fato de uma pessoa, olha aqui, ó, esse exemplo aqui, né? O motorista, tá vendo? Ele está conversando aí, está olhando, né, pro passageiro que está aqui atrás. Ele olha pelo retrovisor e vê o passageiro. E, ao mesmo tempo, o passageiro também vê o motorista. O princípio da reversibilidade dos raios afirma que se a luz pode sair da pessoa que está atrás, ó, bater no espelho e chegar no olho da pessoa da frente aqui, então a pessoa, e a pessoa da frente enxergar pelo espelho, né, quem está lá atrás, a pessoa que está lá atrás também, a luz pode sair do cara da frente, bater no espelho e chegar no olho da pessoa de trás. Então esse princípio da reversibilidade, ele afirma que se eu estou vendo alguém pelo espelho, essa pessoa também consegue me ver. Vocês percebem? Olha aqui, ó, nesse outro esquema aqui, né? Associação de dois espelhos aqui. Então você joga a luz da lanterna, ela bate no espelho, bate no outro e chega aqui. E
A mesma coisa aqui, se eu pegar a lanterna, né, e trazer ela para cá, ela vai fazer a mesma coisa e vai chegar do outro lado. Então, a luz, eu posso reverter os raios luminosos. Então, se eu tenho num desenho, num esquema, né, a luz batendo no espelho e chegando aqui no olho de um observador, né, ela saiu daqui de um objeto, bateu no espelho e chegou no olho do observador. Eu posso inverter essa setinha aqui, ó. Posso colocar a setinha para o outro lado, né, afirmando que a luz que sai desse observador aqui de baixo também pode bater no espelho e chegar lá no outro objeto. Tá vendo? Então a gente pode inverter o sentido do movimento da luz aqui no esqueminha, que ele ainda é verdadeiro. Esse é o segundo princípio, então. Esses dois primeiros princípios são bastante teóricos, né? Nós vamos usar em algumas situações específicas. Agora, esse terceiro é o que interessa para a gente, para os nossos exercícios de aula, tá? Então, vamos lá. O princípio da propagação retilínea da luz, tá bom? O princípio afirma que a luz, viajando, né, num meio homogêneo e transparente, ela vai ser sempre, vai caminhar sempre em linha reta, né, de forma retilínea, tudo bem? Então, toda vez que a luz estiver viajando num meio homogêneo e transparente, o que é um meio homogêneo? É um meio em que não há muita diferença de densidade. Por exemplo, a nossa atmosfera, né? Então aqui está a superfície da Terra, né? E aqui está a nossa atmosfera, né? Quando a luz viaja na atmosfera, ela não está viajando num meio totalmente homogêneo. A gente tem muito mais ar, por exemplo, aqui embaixo, próximo do chão, do que na parte de cima aqui, né? Muito mais ar aqui embaixo, está mais apertado aqui o ar, né? A pressão atmosférica aqui embaixo é maior. Então, pelo fato de ter mais ar embaixo do que em cima, esse meio não é homogêneo. E nesses meios que não são homogêneos, a luz não viaja totalmente em linha reta, ela se curva um pouquinho. Então vai acontecer uma curvatura aqui, né, do raio luminoso. Tá? Mas nós vamos estudar situações, várias situações, né, em exercícios, onde vai ser afirmado que o meio é homogêneo. Tá? Então, que não há essas curvaturas no raio de luz e que ele também é transparente, lógico, para a luz poder passar sem sofrer desvios, né? E aí a gente vai poder pensar na luz caminhando em linha reta, tudo bem? Então, esse é o princípio aí, né, da propagação retilínea da luz. Percebam que esses princípios da ótica geométrica não são leis assim que valem para qualquer situação, né? Eles sempre tem alguma exceção, alguma coisa assim. São situações bastante práticas, né, que a gente usa para resolver problemas mesmo, para entender situações, né, sem muito detalhe, sem muita coisa, né? Então são princípios bastante práticos, mas que funcionam então em situações desse tipo aí, situações que a gente tem as condições necessárias, né? Então sempre vai aparecer alguma coisa assim, então uma condição para que funcione determinada regra. Dentro da ótica geométrica acontece muito isso. Bom, por ser sempre bem simplificado o estudo, então nós vamos ter que ter algumas condições para que funcione. E nesse caso, então, a condição é que o meio seja homogêneo e seja também transparente. Bem? No vácuo, por exemplo, né, no espaço, a luz que vem do Sol deveria se movimentar de forma retilínea, né? Mesmo assim, ainda a gente tem algumas situações hoje que a gente sabe, né, que pode curvar a luz aí, mesmo em meios homogêneos. O caso, por exemplo, de uma estrela, né, a luz passar próximo de uma estrela e se curvar por causa da gravidade. A gente tem muita coisa aí que poderia influenciar. Mas no nosso estudo simplificado a gente vai desconsiderar tudo isso, tudo bem? E vai valer essa lei, então, de que a luz vai caminhar sempre em linha reta. Tá? Então, nos nossos exercícios, a gente vai pensar que a luz anda sempre em linha reta. E a gente vê algumas comprovações, né, dessa lei. Né? Então, por exemplo, acho que a comprovação mais simples de todas é essa daqui que está nesse desenho, é a formação da sombra.
né? Pensa bem, se a luz que está saindo dessa lâmpada não viajasse em linha reta, não existiria sombra, né? Então, por exemplo, ó, o que é, na verdade, essa sombra? É o local aqui desse anteparo, né, dessa tela, onde a luz não está chegando. Né? Então, onde está escuro aqui, é porque a luz não conseguiu chegar. E por que a luz não conseguiu chegar nesse local? Porque ela passou pelo coelho aqui. Esse coelho é um objeto opaco, né? Nós vimos isso na primeira aula também. E por ser um objeto opaco, a luz não consegue passar por ele. Então, ela consegue passar em volta dele. Né? Então, a luz que passou aqui na pontinha, ó, que saiu e passou aqui na pontinha da orelha do coelho, ela vai continuar em linha reta e vai chegar aqui, né? E se ela se curvasse aqui, ó, começasse a se curvar aqui, ela ia atingir outros pontos e a gente não ia ter a sombra. Vocês percebem? Então a gente só tem a sombra com definição bonitinha aqui, porque os objetos opacos, né, não deixam passar a luz e a luz não consegue se curvar. Se ela conseguisse se curvar, a gente não teria sombra. Então a sombra é uma prova, eu já perguntei isso inclusive em provas, né, em avaliações. A sombra é uma evidência, né, uma prova de que a luz realmente caminha em linha reta. Tudo bem? Uma sombra também bastante conhecida, né, na astronomia é o eclipse. Né? O eclipse é exatamente isso também. Então, às vezes a gente pode pensar, ah, mas isso só aconteceu porque esse coelho está bem pertinho da luz e não deu tempo da luz se curvar. Né? Poderia pensar dessa forma. Só que, no caso de um eclipse, a gente tem grandes distâncias, né? Tem o Sol, a Terra e a Lua. Quer dizer, grandes distâncias, principalmente entre o Sol e a Terra, né? E a luz sai de lá do Sol, chega na Terra e passa aqui, ó, na beiradinha da Terra e vai lá na Lua, né? Então, a gente tem aí a luz caminhando em linha reta no espaço também, uma prova de que ela pode caminhar em linha reta também no espaço, né? E é isso que a gente vai estudar, então, nessa aula e na próxima também. A próxima aula, o tema da próxima aula ainda é esse princípio da propagação retilínea da luz. E como é que a gente vai resolver exercícios envolvendo esse princípio, né? Os exercícios são basicamente sobre formação de sombra, tá? Vamos ver, então, um caso aqui né, tem um esqueminha aqui e tal, mas vamos ver no próximo aqui o nosso exemplo. Olha aqui. Princípios da ótica geométrica. Esse exemplo, né, é um exemplo clássico, aí aparece em todo lugar. Então a gente tem um prédio, aqui, ó, essa parte de cima, né, o Sol. Então imagina que o Sol está mandando raios de luz, ó, tá vendo? Esses raios de luz são praticamente paralelos, né? Então eles vêm aqui, sim, né? Ele vai iluminar aqui, tudo isso aqui vai ser iluminado pelo Sol. Só que como esse prédio é um objeto opaco, a luz não consegue passar aqui, ó, ela é absorvida, ou ela bate e volta. E aí, essa região aqui de dentro, ó, essa região aqui não vai receber a luz do Sol, porque está na frente do, né, desculpa, está atrás do prédio aqui. Então, ó, a luz caminha em linha reta, aqui vai bater no chão, toda a parte da frente aqui desse raio, ó, vai ser iluminado, aqui vai ser iluminado, mas essa parte não. E aí forma-se a sombra do prédio aqui embaixo. Né? E se a gente pensar que aqui, ó, tem um outro objeto, então qualquer coisa, que ele colocou uma haste aqui, alguma coisa aqui, ó, uns 50 centímetros aqui, pessoal. Tá vendo? Imagina uma estaca no chão, por exemplo, com 50 centímetros, ó. E aí o Sol vai bater, né, no mesmo ângulo, porque é o mesmo momento aí do dia, né? Vai bater e também vai acontecer a mesma coisa. Aqui vai iluminar, mas essa região daqui de dentro não. E forma uma sombra aqui embaixo. Então formou uma sombra bem grande aqui e formou uma sombra pequenininha aqui. Mas a gente percebe nesse esquema a formação de dois triângulos aqui. Tá vendo? Um triângulo bem grande aqui, formado pelo prédio, a sombra e o raio de luz. E a formação de um triângulo pequeno aqui, a haste, a sombra e o raio de luz. Só que percebam que, como o Sol está no mesmo lugar para os dois, né, basicamente, nesse desenho não parece muito, né? Mas como o Sol é muito distante, então a gente pode considerar a mesma inclinação desses raios aqui. E aí,
esse ângulo aqui e esse ângulo pequenininho aqui de dentro, ó, tá vendo? O ângulo desse triângulo e o ângulo desse são iguais. Mesma inclinação, a inclinação do raio do Sol. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus e aqui dentro do pequenininho também tem um ângulo de 90 graus. Então, consequentemente, esse ângulo aqui é igual a esse também, porque a soma dos ângulos internos é sempre 180. Então, esse ângulo tem que ser também igual a esse. E aí, esses dois triângulos são chamados semelhantes, né? A gente pode usar um pouquinho de geometria para resolver esse problema, né? Então, estamos começando aí com esse exercício, começando a usar a geometria, né? Dentro da ótica, e por isso que a gente chama de ótica geométrica. A gente usa muito conceito de geometria dentro do estudo que a gente vai fazer. Então aqui a gente vai usar essa semelhança. O que eu posso fazer? Comparar lados, que a gente chama em matemática de lados homólogos, né? Lados semelhantes. Então, por exemplo, ó, essa altura do prédio ela é semelhante à altura da haste. A sombra do prédio é semelhante à sombra da haste. Poderia escrever então assim, ó, que a altura desse prédio está para a altura da haste, do mesmo jeito que a sombra do prédio está para a sombra da haste. Ou poderia escrever também assim, ó, que a altura do prédio está para a sombra dele, do mesmo jeito que a altura da haste está para a sombra dela. Eu vou fazer assim, tá bom? Vou fazer aqui, ó, a altura H do prédio está para a sombra dele, que é 30, né? 30 metros aí, do mesmo jeito que a altura da haste, só que aqui tem um probleminha, né? Isso aqui pode ser que aconteça no de vocês também. A gente não vai ter que se preocupar de estar medindo um triângulo em metro e o outro em centímetro, por exemplo. Isso não tem problema. Contanto que no mesmo triângulo eu tenha medidas de mesma unidade, tá? Porque eu não posso comparar os 50 centímetros com 0,8 metros. Se eu colocar 50 em cima e 0,8 embaixo, parece que o de baixo é muito menor que o de cima, e na verdade não é. Tá vendo? Então tem que arrumar essas unidades aqui, tá bom? Eu vou colocar, esse aqui está em metro, 0,8, eu vou colocar em metro esse daqui também, os 50 centímetros. Eu vou colocar como 0,5 metros, meio metro, né? Então, estou passando para ficar os dois em metro. Poderia ter colocado os dois em centímetros, deixado esse 50 e colocado aqui 80 centímetros, tá vendo? Tá certo também. Vamos comparar. Então, ó, a altura do prédio está para a sombra dele, fiz aqui na primeira parte. Na segunda parte, a altura da estaquinha aí da haste, né? Meio metro, tá para a sombra de 0,8 metros, aí, centímetros. Né? Aí agora eu posso fazer a continha em x e determinar a altura do prédio. Tá? Então 0,8 Hzão é igual a 30 vezes meio. Então Hzão é 15 dividido por 0,8. Eu fiz essa continha em algum lugar. 18,75. Fazendo essa continha aí, 18,75 metros. Ah, então a altura daquele prédio, medida indiretamente, né? É isso aqui, ó. Que legal, né? Que aplicação interessante, ó. Não precisei subir no prédio para fazer a medição. Né? Isso a gente faz em trigonometria também, né? Usa lá as razões trigonométricas para poder fazer medições indiretas assim. Aqui eu nem precisei da trigonometria, né? Das razões trigonométricas, eu fiz uma comparação entre altura e sombra. Dizem que um cara muito importante aí, né, na Grécia Antiga, lá, o Tales, ele fez uma medição desse tipo. Não sei se é verdadeira essa história, mas diz que ele mediu a grande pirâmide lá do Egito, né? Pirâmide de Gizé. Então diz que ele estava lá do lado da pirâmide, o pessoal, né, achando, encontrando uma grande dificuldade, porque a pirâmide é enorme, né, de fazer essa medição, porque ela também não tem uma vertical assim para fazer a medição, né? Então, difícil, né, principalmente na época, fazer essa medição da altura. E aí o Tales, o que ele fez? Ele aproveitou lá o cajadinho dele, a bengalinha dele, diz que ele espetou a bengalinha aqui na areia,
estava batendo o sol lá, e aí ele pegou aqui a sombra, né? A sombra aqui, ele sabia, né, esse comprimento aqui era fácil de medir, ele conseguiu aqui essa medida de baixa, mediu aqui a sombra da bengalinha, ele sabia a altura da bengalinha dele, sabia essa medida, sabia essa daqui, né? Conseguiu determinar então a altura da grande pirâmide lá, fazendo uma continha em X, pessoal. Né? Bem legal aí esse conhecimento, então. Né? Bom, queria só fazer um comentário antes da gente fechar essa aula. Olha, dá uma olhada aqui nesse exemplo 2, acho que eu nem vou fazer, só vou comentar com vocês. É basicamente a mesma coisa, né? Só que aqui ele mostra o desenho, tá vendo? Um 3D, né? Com 3 dimensões aí, tá vendo? Com profundidade, né? Diferente daquele outro que eram figuras planas, né? Então, uma situação mais prática, imagina que tem uma lâmpada aqui, coloquei um anteparo na frente da lâmpada, imagina um pedacinho de papelão, por exemplo, aqui retangular, tá vendo? Na frente da lâmpada. E aí o que vai acontecer lá na frente na parede? Vai formar um retângulo grandão de sombra, né? Uma sombra grande aí desse pedacinho de papelão vai se formar lá na frente na parede. Eu resolvo um exercício desse, né? Ele poderia falar, determine essa sombra, por exemplo, determine a área dessa sombra aqui, tá vendo? Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente pode pensar nesse desenho, fazendo um desenho mais simples dele. Ó. Imagina a lâmpada aqui, o pedacinho de papelão visto de lado, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor. Ó, esse aqui é o pedacinho de papelão, e aí a lâmpada vai mandar a luz para todo lado aqui, mas só que, olha aqui, ó, como a luz caminha em linha reta, então quando ela bater numa parede aqui, essa região aqui vai formar sombra, né? A luz não vai conseguir chegar aqui. E aí, visto desse jeito, pessoal, fica mais fácil de resolver o problema, tá bom? O que nós vamos fazer então? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha medidas. Ó. Esse retângulo aqui, ele tinha, vamos supor que era um quadradinho 4 por 4 aqui, centímetros. Tá vendo? E que eu quero saber a área dessa sombra que está aqui no fundo. Eu sei distâncias, né? Eu sei essa distância aqui da lâmpada até aqui, vamos supor que seja 2 metros aqui, e que aqui seja 6 metros, por exemplo. 6 metros aqui. Tudo bem? Então veja, quando eu passo essas medidas aqui para o meu desenho, eu vou ter, olha, essa primeira distância, tá vendo? 2 metros. Essa segunda distância, 6 metros. Aí eu posso pensar o seguinte, ó, essa alturinha aqui do papelão, essa alturinha do papelão é 4. A alturinha do papelão é 4. Poderia fazer um trabalho de comparação de 2 triângulos também, como eu fiz no anterior, só que agora é esse triângulo da ponta aqui, tá vendo? Esse triângulo da ponta e esse triângulo grandão aqui, ó. Tá vendo o triângulo grandão? Então vejam, eu não vou usar esse pedaço aqui separado, isso aqui não é um triângulo, tá vendo? Aqui eu não posso usar esse pedaço, porque isso aqui é um quadrilátero, é um paralelograma aqui. Não posso usar. Vou ter que usar o triângulo grandão e o triângulo pequenininho que está na ponta. Ó. E vou comparar os dois também. Então, por exemplo, ó, a altura do triângulo pequenininho, aqui, ó, 2, está para a base dele 4, do mesmo jeito que a altura do grandão está para a base dele. Tá vendo? Posso fazer assim, escrever assim, ó. A altura do pequenininho, que é 2, está para a base do pequenininho, que é 4, do mesmo jeito que a altura do grandão. E quanto que é a altura do grandão? É 2 mais 6, ó. Tá vendo? A altura do grandão tá muito ruim hoje a escrita aqui, né? 2 mais 6. E a base do grandão? Não sei. Vamos chamar de x, por exemplo, essa base aqui, ó. Né? Então, veja, eu consigo fazer também a minha continha. Ó, altura do pequenininho, base do pequenininho. Altura do grandão, ó, 2 mais 6. Base do grandão. Isso. Eu faço a minha conta também. Então, por exemplo, aqui, ó, 2x, fazendo em x, né?
é igual aqui, ó, 6 com 2 é 8, 8 vezes 4 é 32. 32, então, 32 por 2 é 16. Ah, então beleza, ó, então esse x aqui é 16. Tá vendo? 16 metros, por exemplo. Nossa, que absurdo. Que valor enorme, né? Aqui tem 6 metros de distância, aqui é uma coisa absurdamente, tá bom? Então, 16 metros, ó. 8 vezes 4, 32, tá certo. E aí, achando o x, o que é esse x, ó? Se esse 4 era a alturinha aqui dessa papelão aqui, esse x aqui é a altura da sombra aqui, ó. E se a sombra é quadrada, aqui é 16, aqui também é 16, né? Basta eu fazer uma multiplicação, tá vendo? Então, a área aí final, né, é 16 vezes 16 aí. Tudo bem? 16 vezes 16, 256, né? Vezes 16, 256, tá bom? Tá. Deixar bonitinho aqui, 256 metros quadrados, coisa absurda de tamanho, mas não tem problema. Valeu o exemplo, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para... Ah, peraí. Não é metros, é centímetros, né? Porque eu usei centímetro. É só a unidade de medida aqui que eu... Bom, a não ser que fossem, né, medidas... Ó, vai ficar absurdo, mas só para a gente arrumar a medida, tá bom? Esse 4 centímetros e 4 centímetros aqui, vamos deixar tudo em metro para não precisar arrumar o resultado final. Vamos supor que fosse tudo metro aqui, aí daria mesmo esse número absurdo aqui, tá bom? Se fosse centímetro aqui, eu teria que usar centímetro aqui também. Né? Isso aqui seria em centímetro, não tem problema. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, tá? Um erro bastante comum é a gente querer usar esse pedaço aqui do triângulo só, tá vendo? Para comparar, e ele não é um triângulo, então não dá para usar. Então, por favor, né, usem esse exemplo aqui se aparecer situações desse tipo. Bom, situações em 3D, assim. Simplifica o desenho, tá vendo? Enxerga um triângulo dentro do outro e faz a comparação, como eu mostrei aqui. Aí faz a continha em x e resolve. Tá certo, pessoal? Então, bem simples aí. Os exercícios dessa aula, então, são desse jeito, tá? Ou a gente vai pegar exercícios assim, ou talvez pegue exercícios assim. Mas as duas formas são bem sossegadas, né? Então, por favor, tá? Façam os exercícios da aula aí, a nossa apostilinha, e até a próxima. Valeu, pessoal.